Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um empresário que vai trazer uma história cultural, esportiva, vai trazer muitas informações bacanas daqui da cidade. Ele é bauruense, inclusive cofundador do bloco Agora ou Nunca. Então nós vamos conversar com o Rodrigo Vigoto Coube, mais conhecido como Rodrigo Coube. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite, Rodrigo. Mara, agradeço o convite, agradeço o Renato Zaiden, que me convidou para estar aqui presente. E vamos falar um pouquinho da nossa trajetória aqui. Muitas pessoas em Bauru me conhecem, né? Porque já que eu sou bauruense, mas tem gente também que acho que vai gostar de saber de algumas histórias que temos para contar. Exatamente, são histórias muito bacanas, inclusive que eu já tenho aí, né, um pouco de informações. Então eu gostaria que você, em primeiro lugar, se apresentasse quem é Rodrigo Vigoto Coube, né? E qual também a questão da família. Já começa lá do berço da família. Tá bom. Fique muito à vontade, se apresente, por gentileza. Bom, eu sou o Rodrigo Vigoto Coube, né? Mais conhecido em Bauru como Rodrigo Coube. Meus pais foram o Sérvio e a Olga, né? O senhor Sérvio e a senhora Olga, já falecidos. Eu sou o quinto filho caçula. Do ponto de vista aí da história de Bauru, que eu sei que tem muita gente de Bauru que assiste o programa de vocês aqui na Diário do Brasil, eu sou o neto mais novo do João Coube. Então eu sou o último da terceira geração, enquanto estivemos na Tilibra. Já estou mais próximo, estou com 58 anos. Tenho 3 filhas do meu primeiro casamento. Atualmente eu estou num segundo relacionamento. E tive uma trajetória, estudei até o ensino médio em Bauru, depois fui fazer faculdade em São Paulo. E depois, como todos nós lá, comecei na Tilibra e tive uma trajetória por lá. E hoje em dia eu estou na Ideia Editora. E como que foi a sua trajetória na Tilibra? E, por favor, confirme para a gente qual foi a graduação que você fez, né? E conte os desafios e as alegrias também no período que esteve na Tilibra. Eu sou administrador de empresas, né? Um pouco antes disso, eu depois de sair de Bauru, eu ainda fiz um final de high school nos Estados Unidos, né? Morei 5 meses nos Estados Unidos, foi bom, pude aprimorar meu inglês também. E voltando, eu consegui entrar na Fundação Getúlio Vargas, né, de Administração de Empresas de São Paulo, onde eu cursei lá. Na época, fui estagiário da Papel Simão, né, que a família Simão lá de São Paulo tinha uma das maiores fábricas de papel do Brasil. E depois, quando eu entrei na Tilibra, após me formar, nos anos 90, né, no ano 90, comecei na área de vendas, que era uma coisa que já vinha do meu pai, meus irmãos, né? E comecei como supervisor de vendas na Tilibra. Então, viajei aí em vários lugares do Brasil. Isso me deu aí uma experiência de conhecer diferentes lugares, diferentes tamanhos de negócio, aprender a se relacionar com o cliente, né? Eu acho que foi muito bom, acho que foi uma experiência muito interessante. Depois eu comecei a ir para mais cargos gerenciais, né? E até chegar mais à frente como diretor comercial. E como que foi trabalhar numa empresa familiar e também até esse período de transição que houve da empresa que foi para o grupo americano? Não, essa é uma ótima pergunta, porque eu sempre, até pela minha formação, né, além de administrador na área de... Na minha graduação, me especializei em marketing. Então, terminei com um pouquinho mais de conhecimentos comerciais. Na pós, eu fiz uma administração, um MBA executivo em finanças também, no antigo IBMEC, que depois separou IBMEC e INSPER, né? Apesar de eu ser sócio, eu era sócio, né, da Tilibra, eu sempre encarei também que eu era um executivo da Tilibra, né? Até porque eu tinha uma formação profissional compatível. Então, eu nunca deixei assim essa questão de eu ser sócio influir demais. É lógico que a gente tem, sim, né, um amor, uma ligação muito forte, mas acho que
todos que passaram pela Tilibra conhecem também lá a força, né, de pertencer à empresa. Mas eu tive, assim, sempre uma dedicação de profissional. Nunca deixei, assim, a peteca cair, vamos assim dizer, né? Numa linguagem, assim, que todos entendam. Quando a família Kolbe vendeu para os americanos, na época era uma empresa chamada Midwest Vehicle, eu e o meu irmão Vinícius Kolbe, né, já falecido, que depois se tornou presidente da Tilibra por eles, né? Fomos os únicos, assim, dos diretores convidados a ficar, até porque a gente era ligado à área comercial, né? Então, nós continuamos, né? Eu como diretor comercial, ele como vice-presidente. E foi muito bacana, foi uma experiência, né? Aprender um pouco também numa multinacional, né? Novas visões, novas questões de gestão. Tudo isso para mim foi uma escola. Fiquei 1 ano e meio, que era mais ou menos o meu, vamos assim dizer, um contrato de transição que eu tinha com eles, né? Que eu tinha combinado com eles. E próximo desse final, desse tempo que eu tinha com eles, na época o presidente da Tilibra era o Joe Forgiano, que foi um americano que veio, um cara muito bacana, tal, fez muitos amigos em Bauru. Ele chegou a perguntar para mim, logo mais vai dar o seu tempo de contrato, né? Você quer... Ele deu a entender assim, você quer ficar, mas talvez você tenha que concorrer com o seu irmão, né? Eu já tinha aberto a ideia editora, junto com um sócio na época. Eu falei, não quero porque... Primeiro, meu irmão era mais sênior que eu lá, o Vinícius, né? Então, ele tinha uma senioridade maior, né? Ele conhecia mais, talvez, o negócio que eu e tal. Segundo, que a gente já vinha de uma empresa familiar de terceira geração e, na verdade, a gente estava realizando aquele negócio para também seguir outros caminhos, evitar também conflitos. Eu falei, não, deixa o meu irmão aí, tem totais condições de continuar esse trabalho. E para nós sempre foi importante que o nome Tilibra, né, que a marca Tilibra continuasse no Brasil e no mundo. Então, isso aí foi atingido. Mas do meu ponto de vista pessoal, eu acho que minha trajetória inteira na Tilibra foi muito gratificante. Lógico que não só flores, ou as flores têm espinhos, né? Vamos assim dizer. E aprendi esse 1 ano e meio também, que eu fiquei com eles, apesar que eu já estava no nível de direção, né? Eu já tinha um conhecimento grande do negócio, uma participação grande. Mas aprendi bastante também nessa época. Gostei de ter participado disso, mas no final optei por não querer continuar e acho que também o pessoal que continuou aí fez um belo trabalho até hoje, né? Foi um ciclo que foi fechado, concluído e você deu continuação, como você mencionou aqui, na editora Ideia. Isso. Gostaria que você mencionasse a respeito, inclusive trouxe um livro aqui para nós e aproveitasse e já comentasse a respeito dele. A Ideia Editora, eu sempre gostei muito também da questão dos livros, né? Então eu visitava bienais de livros, cheguei a cuidar de pequenas edições que a Tilibra fazia, eu era corresponsável ou responsável dentro da Tilibra e tudo mais. Quando eu tive um convite de abrir uma editora com um sócio na época, em 2000, eu aceitei, mas ele que fazia a gestão, eu acompanhava, né? E em 2006, quando eu saí da Tilibra, eu pude assumir. É um desafio grande, né? Livros no Brasil, não é fácil, né? Mas eu acho que assim, a gente conseguiu construir um catálogo um pouco diversificado. Mas uma coisa que eu queria até chamar a atenção hoje, né? Nós temos eu trouxe um livro aqui, que na verdade ele é um livro que está no Programa Nacional do Livro Didático, que é de ano 2024. As Aventuras de Platenildo, né? Descobrindo os Segredos do Teatro. O autor é o Nilson Bernardo, né? Que é um teatrólogo excelente aqui da nossa vizinha Lençóis Paulista. E o ilustrador é o Cristiano Fonseca, que também é aqui da região. E nós conseguimos entrar nesse programa, nós temos esse livro aí na parte literária do PNLD, então eu gostaria que os educadores aqui de Bauru e região prestassem atenção, né? E pudessem prestigiar a gente, que eu acredito que no ano que vem vai ter essa escolha, né? Esse livro está concorrendo para os anos 6º e 7º anos. Né? O 6º e o 7º anos, as escolas federais, estaduais e municipais
poderão fazer a escolha de ter esse livro no acervo. Então, eu acho que a gente tem que prestigiar, né, a região. Esse livro também já entrou em sala de leitura da cidade de São Paulo, quer dizer, é um livro que já foi aprovado aí por pedagogos e educadores, entrou nesse programa que você tem que cumprir uma série de requisitos literários, né, e pedagógicos para poder entrar. Então, acho que agora eu até, né, faço esse convite e esse pedido para que os educadores aqui da nossa região, logo mais no PNLD, prestigiem os Aventuras de Platenildo. É necessário fazer essa solicitação e também em relação ao assunto, né, é algo que pode chamar a atenção dos jovens, por qual razão? O livro, eu acho ele até inédito, no sentido que ele tem uma introdução para a criança, né? Sobre o mundo do teatro. Então, o Platenildo é um garotinho que ele tem uma excursão da escola dele para o teatro, chega lá, eles aprendem que tem numeração na cadeira, que você tem que manter um silêncio, que tem intervalo. No intervalo, sim, você pode levantar e tomar uma água, um refrigerante. Ele aprende que está tendo uma encenação, mas ao mesmo tempo aquilo lá empolga o garotinho demais. E a coisa mais bonita, né? Tem toda essa educação e o personagem sai encantado com aquele mundo lúdico, né? De histórias, de contação de histórias. E acredito que o personagem é o mini Nilceu Bernardo, né? O mini autor, né? Mas imagina para uma criança, né? Já ter esse contato também. Quem sabe daqui 10, 20 anos não teremos aí atores, atrizes, diretores e diretoras de teatro que, né, o ano que vem, assim, terão contato com esse livro, né? Então fica a dica para todos, os educadores, inclusive, né? Que é um momento importante para prestigiar a nossa cidade, a nossa região, enfim. Agora eu gostaria de entrar na parte esportiva, a sua relação com o basquete, que você entre em detalhes para a gente. Qual que é a sua relação, inclusive, com o Bauru Basquete? Essa história é muito grande, né? Eu fui jogador de basquete, né, no Luso, quando criança e jovem, e joguei na faculdade também. Então, depois fiz parte do projeto de retomada do basquete de Bauru, através da Tilibra, né? Na primeira fase que meu irmão Caio e o Zé Marta, né? O Caio Kobe e o Zé Marta eram os principais diretores, eu era o diretor júnior, vamos assim dizer, né? Eu que dava os últimos palpites, mas dei alguns bons palpites, viu? Recordo de alguns, mas isso aí fica para um outro momento, porque se for falar de basquete, vocês vão ter que me convidar de novo para vir aqui, que eu tenho muita história no basquete também. E depois, na retomada do projeto, né, do novo Bauru Basquete, eu cheguei um dia lá e me colocaram como presidente. Eu nem sabia que eu ia ser o presidente. Na época eu convidei o Vitor Jacó. Eu falei, não, eu preciso de ajuda. Não, tem o Vitor Jacó, que é da nova geração também. E o pessoal mais antigo, né, falou, não, vocês vão ter o nosso suporte. Então nós remontamos o Bauru Basquete, teve cada história na remontagem assim, muito bacana, coisas muito interessantes. Tivemos sucesso, ganhamos convites, cortamos caminho. E para resumir, acabamos recebendo um convite de um torneio lá que ia para a TV, a gente não tinha nem uniforme, pulamos a Série B do Paulista, já fomos bem para caramba nesse torneio, já ganhamos um wild card, né, um convite para o Paulista, fizemos um Paulista muito bom, isso tudo na retomada, acabou o Paulista, falou, ó, precisamos de um jogador, e aí nisso eu entrei no grupo que estava montando uma liga de basquete. Talvez para o estado de São Paulo, eles viram que a gente estava remontando com toda a história de 40, 50, 60 anos que o basquete de Bauru já tinha até antes, né? Do Bauru Basquete, né? E o pessoal me incluiu, os outros presidentes de clube me incluíram, eu comecei a participar de umas reuniões. Dessas reuniões, de uma coisa meio paulista, virou um movimento nacional. E no movimento nacional nós criamos a Liga Nacional de Basquete, que criou o NBB. Então eu sou cofundador do NBB, né? Eu até fui no evento de 10 anos do NBB, ganhei só 10 ou 12 dirigentes da época, ganharam a placa de cofundador, né? Eu tenho essa placa, guardo com muito carinho.
Então, assim, eu tive muita história. Nesse meio tempo foi aí que a gente trouxe também o Larry Taylor, que acabou de ser homenageado com toda a justiça aí pela cidade, pelo Bauru Basquete novamente. E então eu trouxe o Larry Taylor também. Tem outras histórias também. Eu que descobri um jogador famoso aí que depois foi parar na NBA, foi eu e um outro cara e mais o técnico. A sua enfim. participação como jogador e como empresário também acabaram contribuindo de alguma forma? Eu acho que Como sim. você vê Eu também acho o que sim. esporte? Eu acho que sim, né? Porque basquete eu entendia, né? Eu falo entendia porque o jogo vai mudando, né? Eu acho que talvez hoje eu possa entender menos. Mas eu entendia de basquete, né? Sempre joguei, acompanhei, fui diretor, né? A parte de gestão, né? Quando a gente retomou o orçamento, a gente tem um respeito fiscal, né? Vamos falar que a coisa fiscal é importante. Um respeito fiscal, da gente tentar ser autossuficiente, mas também de vez em quando tinha que ajudar, né? De alguma maneira, ou adiantar alguma coisa. Quer dizer, tudo isso contou. Eu acho que a gente conhecia a questão esportiva, conhecia um pouquinho, conhecia o esporte, estava com boas pessoas nos ajudando aí, né? O Vitor também, Jacó fez um trabalho também muito interessante. Depois ele chegou até a ser diretor da NBB, né? Da Liga Nacional de Basquete. E a gente conseguiu, assim, se manter entre os melhores logo de cara, né? Na volta. Então, foi uma vitória, foi uma conquista. Não foi uma conquista igual ao do título nacional, que a turma anterior lá ligado aí, né, ao meu irmão, ao meus outros irmãos, meu cunhado, o Wagner Jacó daí participou também, outras pessoas também, o Vinícius, né, junto com o Caio e com o Zé, e se eu ficar falando aqui, muita gente tinha participado. Não foi assim, não voltou com aquela expressão toda, mas dentro da possibilidade, e aí tudo que eu tinha aprendido, tanto no basquete como esporte, como na gestão, né, eu acho que a gente deu uma contribuição importante. E estamos aí no NBB até hoje, né? Tá de parabéns também às gestões atuais. Fizemos aí 2 últimos NBB muito bons, né? Ficando em 4º lugar. Quer dizer, eu acho que Bauru tem uma tradição de basquete equiparada à Franca. Eu ouso a dizer, porque, para você ter uma ideia, o meu pai, quando tinha 17 anos, ele jogava o Campeonato Bauruense de Basquete. Então, o basquete está em Bauru faz muito tempo. E depois teve um trabalho maravilhoso no Luso, enfim, que também segue e assim por diante. Rodrigo Kolbe transita naturalmente aí por várias vertentes, o esporte, literatura e também cultura, que tem a questão do bloco Agora ou Nunca. Quero que você comente para a gente a respeito e falar aí sobre a fundação, sobre a ideia, como que surgiu e na atualidade o que ele representa, inclusive, para Bauru. Ótima pergunta, engraçado, né? Foi meio que quando eu fui deixando o basquete um pouco de lado, eu fui entrando no carnaval de volta. O Bloco Agora ou Nunca tem também muita história, também mereceria muito tempo. Eu sei que hoje a gente tem que dar uma visão geral e agradeço o convite, mas vou tentar fazer um resumo rápido, Mara. Eu, há muitos anos atrás, sei lá, coisa de 20 anos atrás, estive no Rio de Janeiro para ver os desfiles da Escola de Samba e percebi um movimento de blocos no Rio. Então tinha o Garota de Ipanema, os blocos que sempre existiram, né? O Bola 7 lá, muito forte, né? Muito fortes. Mas eu percebi também uma movimentação de amigos se juntando e saindo na rua e fazendo carnaval, nos dias de carnaval. E eu voltei com aquilo lá na cabeça, eu falei, eu vou montar com meus amigos lá dos antigos bailes do Bauru Tênis Clube, do Banha Fantasia, né? Minha turma lá. Eu vou montar com meus amigos um bloco de carnaval nesses moldes mais ou menos um dia. E isso ficou na minha cabeça. Pois bem, passado aí mais uns 8, 7 anos disso, 12 anos, acho que foi 2011, carnaval 2011. O Roger Barudi, que também é cofundador junto com o Ricardo Manuel Varese e com o Paulo Laranjeira, depois o Vinícius Brizola, né? Os irmãos Mandarite também participaram desse início, enfim.
Mas o Roger Baruch tinha chegado do Rio de Janeiro, que ele tinha ido assistir lá o Camarote Brahma, lá com um grande amigo dele e tal. E ele me ligou um domingo à tarde, depois do carnaval, na minha casa. E ele falou, Rodrigo, você pode tomar um chopp comigo agora? Eu quero te falar um negócio. Falei, tô indo aí. Cheguei lá, falei, e eu sempre gostei de carnaval, né? Falei, como foi? Falou, Rodrigo, muito legal o Camarote Brahma, tudo bonito, o pessoal lá da Globo. Mas vou te falar um negócio. Os blocos do Rio de Janeiro estão um show. E na hora veio você na minha cabeça, aqueles nossos movimentos. Na hora que ele me falou isso, eu arrepiei do pé à cabeça, que eu falei, você não tá me falando isso, né? Ele falou, por quê? Eu falei, porque nessa semana eu recebi uma pessoa na minha casa, na praia, que eu tinha uma casa de praia na época, e eu tô vendo esse movimento de bloco ficar muito forte de novo, e acho que segunda ou terça de carnaval, a gente abriu lá uma cerveja, um chopp para beber, e isso aí entrou assim com uma força na minha cabeça que eu não conseguia parar de pensar, e eu fiquei falando o dia inteiro para esse meu convidado na praia que eu ia montar um bloco de carnaval com meus amigos. Então ali casou, daí já veio o Mano, já veio o Paulo, assim, acho que no final do ano eles estavam lá no Bebê Batata, eu não estava, né, no final de 2000, e falaram, estamos aqui e tal, não sei o que lá, e vamos e tal. Só que nesse meio tempo, na verdade, nesse meio tempo, meu irmão Vinícius faleceu, um pouco antes. Aí eu falei, na verdade, pulou um ano, né? Porque em 2011 meu irmão faleceu e eu avisei eles, vocês começam em 2012, meu irmão era um grande carnavalesco, mas eu não vou fazer carnaval. Eu vou entrar em 2013 em respeito ao meu irmão. Eles falaram, não, esperamos até hoje, né? Que não tem um bloco nesse nível em Bauru, nós vamos esperar mais um ano, nós vamos fazer esse bloco em 2013. Aí de 2012 para 2013, eles me ligaram, estamos aqui no BB, vamos sair do bloco daqui, já conversamos com o Vinícius, Brizola, e papapá, e já vamos conversar aqui com as autoridades municipais, que eles entendam, né? E essa ideia de fazer um bloco moderno, com trio elétrico, abadá, corda, um resgate do carnaval de clube, mas no bloco, né? E tanto tem samba, mas tem também marchinha, trazer as marchinhas, né? Trazer o axé baiano também, né? Trazer o carnaval um pouco do Nordeste também. Quer dizer, fazer tudo isso na rua, nos moldes que você tem em Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eu falei, não, vamos fazer. E é lógico que a gente começou num escopo, né? Que foi o possível e a gente foi aumentando. Mas foi assim, tem sido uma jornada desafiadora e maravilhosa. E a parte da... Eu gostaria até que você comentasse, né, não somente dessa importância, a partir do momento que começam, e dão sequência, e a importância para Bauru e a questão filantrópica. Porém, antes nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta falando logo mais. Joia. E vocês continuem com a gente, não saia daí, voltamos já. Até mais! Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Rodrigo Kolbe, este empresário que tem muita história para contar para a gente. Está detalhando um pouquinho sobre umas das suas ações, no caso do bloco Agora ou Nunca, que é uma tradição aqui na cidade. E antes do intervalo havia perguntado sobre a importância dele na nossa querida Bauru e também a parte filantrópica que vocês realizam. Eu acho que o bloco Agora ou Nunca, ele fez um resgate do carnaval bauruense, né? Não que não houvesse carnaval, né? A respeito do trabalho dos blocos de rua tradicionais, ou mesmo das escolas de samba aí que heroicamente sobrevivem e fazem um esforço cultural muito importante, né? Das raízes aí do samba e do carnaval. Mas a gente trouxe sim um resgate, no nosso entendimento, do que eu estou com 50 anos, do que a minha geração e as gerações anteriores viveram no Carnaval de Bauru. Bauru chegou a ter 7, 8 bailes de carnaval quando a cidade tinha 100 e poucos mil habitantes, né? Isso na época até dos meus pais, vamos assim dizer. Então, assim, Bauru sempre foi uma cidade em que o carnaval foi muito forte. Então,
E houve, com essa questão de que os clubes perderam um pouco de espaço no carnaval, houve sim um hiato. Para você ter um entendimento, até para o público nosso, da TV que está nos acompanhando aqui, tem um entendimento, eu conheço pessoas que hoje têm cerca de 40 anos que aprenderam a pular carnaval dentro do bloco Agora ou Nunca. As minhas filhas, que hoje têm 20 e poucos anos, elas aprenderam marchinha, tudo bem que eu já ouvia, mas enfim, elas aprenderam mais e as amigas dela, da idade dela, quando elas começaram a frequentar, aprenderam as marchinhas de carnaval, né, que os que tiverem aí 60 a mais aqui vão se lembrar bem, ou 50 a mais, aprenderam no bloco, aprenderam a pular carnaval no bloco. E eu lembro que a gente também foi pegando o sucesso, mas a gente fez maior sucesso lá pela 3ª ou 4ª edição, que no começo os mais novos viam a gente passando ali no cortejo, ali, né, subindo a Rio Branco, indo para a Praça Portugal, e o pessoal mais novo falou, mas cara, que esses caras estão tão animados? A gente era um pouco mais velho que eles, né, gente? Isso em 2014, 2013, 2014, 2015, os mais novos iam ali na pipoca, ou olhar, acompanhar a festa, e eu lembro de depois, alguma das pessoas mais novas chegava e falava, meu, a gente via vocês animados lá e a gente não entendia. Quando a gente aprendeu a pular carnaval com vocês, aí a gente não perde mais nenhum. Muito bom, Rodrigo. E comenta também sobre a parte filantrópica, a importância que tem, né, e como que surgiu também essa disposição em trazer essa ação juntamente com o bloco. É uma história bacana também de deixar registrada, que a gente começou a fazer reuniões para definir, surgiu o nome, né? Vamos fazer esse bloco? Não, agora ou nunca. Então, aí já pegou, né? Já tem a questão do Elvis, né? Now or Never, mas, enfim, é do rock, mas ajuda. Mas a gente, engraçado, na primeira ou na segunda reunião ali, alguém falou, pô, como é que a gente vai atrair e tal? Pois se a gente fizer filantrópico mesmo, quer dizer, a gente, né, paga as despesas, tal, e doa. Então, um olhou para a cara do outro ali e falou, interessante, né? A gente não somos profissionais do carnaval ou de eventos, assim, ninguém vinha dessa área, né, propriamente dita. O Roger teve um pena em vida noturna e tal, mas não era o foco na época. Falamos, vamos fazer. E, lógico, começamos dentro do tamanho do bloco, né, e a coisa foi pegando um tamanho, eu acho que é bacana, sim, é uma maneira da gente também devolver para a cidade, né? Não só tudo que a gente movimenta, né? Você viu, a gente ajuda os hotéis, as cabeleireiras, as costureiras, os maquiadores, os músicos locais. Há uma movimentação importante na economia da cidade. Há uma movimentação importante, porque vem gente da região, vem gente até bauruense que mora fora do Brasil, vem... bauruense que mora em São Paulo, bauruense que está em outros estados ou em outro país, vem para... O pessoal da região hoje é lógico, né? A gente tem uma capacidade limitada, né? Um bloco cercado, né? Um bloco com corda. A questão da segurança, tanto de quem está dentro como está fora, é uma coisa que nos preocupa. Então, a gente tem uma limitação. As pessoas conseguem participar de fora, ou lá na Praça Portugal tem mais espaço, quando a gente chega lá. Tanto que a gente faz questão de ter um tempo lá, para que o público possa participar também. Mas aí a filantropia já entrou de cara, desde o começo a filantropia entrou, e o que nos permite hoje, eu acho que é doar valores importantes. Mas a gente encara isso, é um prazer também poder ajudar as entidades assistenciais bauruenses. Rodrigo, sua história é extensa, como já abordou aqui, de forma meio que resumida, para que a gente possa falar um pouquinho de cada coisa que você já fez e faz, né? É muito importante a gente trazer essas histórias. E eu gostaria de saber também como que você consegue unir, né, todas as suas atividades, inclusive com lazer, com família. E já vou deixar para você à vontade também a pergunta. Se tem algo que não foi perguntado e você quer compartilhar conosco, porque nós estamos caminhando para o final da Conversa Diária. Vamos fazer homenagem ao Lô Borges, que faleceu há pouco tempo, né? Os sonhos nunca envelhecem, né? Ao Lô Borges e ao Márcio Borges. Eu acho assim, esporte, sempre gostei. Jogo futebol de campo até hoje no Bauru Tênis Clube. Já fui jogador de basquete.
brinco tênis, quer dizer, então procurei manter isso de alguma maneira na minha vida e acabou, até por influência dos irmãos também, acabamos entrando na gestão esportiva. Carnaval vem de família também, né? Meus pais gostavam, meus irmãos gostavam. Idealizei um bloco, consegui uma turma de amigos que também idealizaram, também tiveram esse sonho, sonhamos junto, tornamos realidade. Negócios, né, com impressão, livro, né, já fiz caderno, já participei de manufatura de caderno, agenda, hoje estou mais nos livros. Quer dizer, é uma coisa também que veio da minha vida. Então, são histórias de vidas que permeiam também as minhas influências. Eu acho que a gente procurou, é lógico que eu procurei fazer o meu caminho, né? Cada um, eu acho isso importante, né? Eu acho que cada pessoa tem o seu caminho. Lógico que eu tive influência dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, né? Companheiros, família, quem está comigo hoje, né? Minha companheira hoje, enfim, tudo isso ajuda. Mas eu acho que a gente tem que trazer sonhos ou ideais ou coisas que te influenciaram e ter uma atuação na sociedade, né? Ter um caminho, né? Tem que... tem uma frase, acho que é do Bill Campbell, ponha-se no seu caminho e não deixe ninguém tirá-lo dele. Então, que aí depois ele explica que daí as portas se abrirão. É lógico que às vezes demora para abrir, às vezes não abre todas, mas a gente tenta deixar alguma coisa aí de positivo para a cidade também. Excelente. E para a gente fechar, gostaria que você deixasse um recado final para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Eu acho que o pessoal da região tem que prestigiar a região. Então, a Diário do Brasil TV tem que ser prestigiada. Então, você aí, empresário, você que acompanha o trabalho aqui dos profissionais que estão fazendo aqui um trabalho maravilhoso aqui na TV, vamos prestigiar. Vocês viram, eles deram essa oportunidade de a gente contar um pouquinho da nossa história. E muita gente interessante tem passado aqui para contar um pouco da história de Bauru, para que a gente também tenha uma memória de Bauru, gravada aqui, né, em estúdios de TV. E muito obrigado pelo convite, desejo um sucesso tremendo para vocês, porque vocês também merecem. Muito obrigada pela sua participação, pela confiança em compartilhar um pouquinho da sua história. Desejo para você, em nome de toda a equipe, também sucesso. Agradeço também. Então, nós conversamos com o bauruense, esse empresário, Rodrigo Kolbe, que trouxe muitas histórias aqui para nós. Espero que você tenha gostado. Para mim, foi uma satisfação ouvi-lo. E aqui, claro, eu vou deixando o meu forte abraço para você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.